Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui. Depois dessa vinhetinha, você sabe que vem, né? O SabaCast. Depois desse rock and roll, a gente fala sobre saúde em diversos aspectos. Para você que gosta, né, de saúde em diversos aspectos. Hoje eu tenho uma convidada muito especial e que eu tenho muito carinho por ela. Eu conheço há pouco tempo, mas já tenho muito afinco, assim, muito carinho, né, por ela, uma relação muito gostosa. E, na verdade, assim, ela vai falar muito sobre a parte da mentalidade, né, para gente aqui. Então, a saúde mental, ela é essencial e ainda mais para empreendedores, para empresários. Eu vou te apresentar ela logo daqui a pouquinho, tá? E você que está escutando a gente, já curta aqui, compartilhe, né? Porque a gente fica ouvindo papo e esquece de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal, tá bom? Então é isso aí. Deixa eu falar da clínica e hoje eu vou falar da Clínica Saba que patrocina esse momento para gente. Na clínica nós temos um método próprio e nós fazemos não só a parte de osteopatia e quiropraxia para a parte física, mas também trabalhamos bloqueios mentais e emocionais através da metafísica. E a medicina tradicional chinesa auxilia também nesse trabalho, né? Muitas vezes as pessoas estão com fortes dores no corpo, né? Mas o que já atingiu a esfera física pode ter iniciado e geralmente inicia na parte mental, no emocional e muitas vezes vai absorvendo outros campos, até que a pessoa tenha dores, não só dores, mas sintomas, síndromes e muitas vezes doenças crônicas. Muitas vezes a pessoa não sabe como ela chegou em um estágio de nenhuma doença até um problema grave. Então nós nos especializamos em casos multifacetados. E nós, principalmente as pessoas que precisam fazer cirurgia de coluna, nós temos conseguido evitar em 91,4% dos casos, né? Imagine pessoas que fazem 120, 150 sessões e intervenções, né? Desde tratamentos ali tradicionais e não conseguem uma solução, né? Com dores crônicas, com diversos problemas. Então nós trabalhamos e tratamos com o método Saba. Clínica Saba, o fim das dores de estimação. Se você não segue a clínica, pode seguir no @clínica_saba, desse jeito aí, né? S de saber, A de amor, B de bondade, H de humano e A de amizade. Clínica_saba, tá bom? E é isso aí, pessoal. Se você não segue também o perfil do mentor, né, que eu mentoro profissionais e empreendedores, né, no Dr. Mário Saba, tá ok? E agora eu vou receber aqui a Beta Pinheiro. Beta, tá por aí? Vamos ver. Olha ela aí, que beleza, hein? Está aqui online, né? Um bate-papo aqui de longe, mas tão próximo, né? Tão perto da gente. Então, eu quero agradecer a que você tenha atendido, né, o meu apelo aqui, do convite para fazer essa entrevista tão produtiva, né? Então, eu quero te agradecer e, na sequência, já fala para a gente, né, quem é a Beta Pinheiro. Pode se apresentar. Olá, olá. Antes de tudo, eu quero, né, também seguir agradecendo, Mário, a esse tão valioso e precioso convite. E já adiantando aqui, você é um empreendedor que eu tenho acompanhado de perto, que conheço aí a tua mentalidade de crescimento e tudo mais. Quero te agradecer por essa gentileza e quero compartilhar aqui com vocês um pouco dessa minha experiência, dessa minha caminhada, dessa minha jornada como uma profissional de desenvolvimento humano, com o coach para empreendedores, especialmente empreendedores digitais, onde nesse momento que nós vivemos, né, numa turbulência, numa falta muitas vezes de clareza mental em meio às redes sociais, a tantas notificações, a tudo isso que nós recebemos. Então, com esse convite do Mário, nós construímos juntos esse tema que a gente vai estar falando hoje sobre clareza mental no ambiente digital. Então, esse é o nosso tema. E agora, quem sou eu, né? Vocês, eu sou Beta Pinheiro, minha jornada é uma jornada longa, né? Vocês podem ver mais ou menos por esses cabelos que eu pinto de branco aqui, no qual eu venho sempre numa jornada, mas numa jornada com muita direção,
que a jornada do empreendedorismo, toda a minha história, ela é permeada desse caminho. E de muitos anos para cá, eu me especializei, segui contribuindo com clareza mental, foco, constância, direcionamento para empreendedores, especialmente empreendedores digitais. Quando eu coloco especialmente é porque hoje todos nós somos digitais, né? Temos sempre um pé, um pedacinho ali no digital, a gente tem uma caminhada na nossa vida como um todo. Então, estou aqui para compartilhar com vocês esses longos anos de experiências, esse tanto de empreendedores que passam aqui por nós, mas nós vamos dar um direcionamento hoje ao a nossa conversa, ao nosso papo descontraído, ao nosso papo de integração, exatamente com esses pilares, né? Esses pilares de uma escuta ativa, é, encontrar a clareza, o foco e a constância. Então, são pontos que eu estou trazendo para que a gente possa estar conversando aqui, estar trabalhando. Estou aqui à disposição do Mário para que ele traga aqui sua expertise, que é com isso que ele trabalha muito, com essa mentalidade humana, vamos assim dizer. Então, eu estou aqui à disposição de vocês. Tá bem? Beta, que bom. Olha, muito bom a sua apresentação, muito boa de introdução. Agora sim, eu te conheci também num momento de vida em que, entendendo melhor as redes sociais, muita gente acha que fazer um trabalho digital é só contratar alguém e essa pessoa faz um trabalho digital e que, assim, é muito delicado falar de mentalidade, porque as pessoas veem assim: olha, lá vem ele falar desses negócios aí de mentalidade, lá vem a pessoa falar aqui sobre esse negócio de coach, né? E especialmente, né, você trabalha com coach e com mentalidade. Então eu já quero saber como que é quebrar esse paradigma, quando essas pessoas muitas vezes já foram machucadas, até porque foram orientadas de uma forma a achar que a vida, o empreendedorismo digital, por ser um meio, né? Digital é apenas um meio, o empreendedorismo continua sendo o mesmo. E hoje todas as empresas estão no digital, mas a pessoa, por algum motivo, ela acha que ela precisa trabalhar menos, que é fácil, que é tudo bem, que é numa boa. Depois eu quero até perguntar depois para você os melhores casos, né? Nós vamos falar isso no decorrer do papo aqui, mas eu quero saber como é que você lida, né, com uma pessoa que às vezes vai conversar com você e tem essas duas vertentes, ou acha que é muito fácil, ou muitas vezes ela já foi tão machucada pelas coisas que ela tentou fazer ou por agências que tentaram fazer o trabalho e ela não conseguiu. Como é que você lida, né? Essa parte mental, eu estava falando até na clínica aqui, né? Como é que é fundamental a parte mental para o físico e para todas as síndromes, às vezes manter a sanidade para que essa pessoa também não adoeça, para que essa pessoa também coloque adiante seus projetos, né? Como é que você lida com isso? Conta pra gente. Isso. Mário, excelente a sua colocação. Excelente mesmo, né? Quero refazer assim esse nível de excelência. Quando você trouxe lá, no começo da sua fala, deixa a sua fala agora, e foi exatamente dois pontos, coaching e mentalidade, né? São dois pontos que quando a gente olha ali, e vou trazer esse olhar, essa percepção, que é visto muito nas redes sociais, é muito visto nessas colocações, e muitas vezes pode-se entender que isso não combina com negócios, não tem a praticidade do mundo dos negócios, ou até que não são metodologias tão validadas, com seriedade, com etc, etc e tal. A gente tem escutado muitas coisas sobre isso. E eu me sinto muito corajosa de, né, de ser e me apresentar como tal. Por que Caiu? isso? Né? O que é o coach? O coach é uma direção metodológica que leva ao movimento e nas mais diversas situações.
naturalmente, como tudo no mercado, ninguém é completo em tudo. Então, existem segmentos dos quais atuam. Eu venho atuando no segmento de empreendedores por conta da minha toda a minha carreira, né, como professora universitária na área de negócios, como empreendedora, como gestora de projetos a vida inteira. Então, naturalmente, a gente traz uma bagagem que soma a nosso favor. E qual o ponto comum, né, entre o coach, a mentalidade e empreender? O ponto comum é que quando nós seres humanos e nós adultos, nós adentramos no mundo profissional, a mentalidade, onde nós estabelecemos uma direção com mais clareza sobre o que nós queremos, esta direção é o ponto de partida, é o ponto de caminhar com muito mais confiança. E o que é? Mas aí eu sou empreendedor, já estou a vida inteira ali, são coisas que eu escuto muito, né? Eu tenho X anos de empreendimento, entrei lá no digital, né? Eu escuto muito isso, entrei no digital quando o mundo ainda nem sequer tinha essa pegada direta no digital, etc. E tal. E tudo isso é real, é concreto, né? Eu tenho ali uma esteira de bom tantão de empreendedores, sei lá, chegando ali por volta de 500 empreendedores ao longo desses anos que eu faço esses acompanhamentos. Então, o ponto comum é esse. A mentalidade. Que mentalidade é essa? Não é mentalidade de magia, não é uma mentalidade de passos mágicos, de 7 passos para chegar em tal lugar. Não. Mentalidade é o direcionamento de uma postura, de um conhecimento claro. E quando eu falo claro, não estou falando de precisão, não estou falando de acertar diretamente, mas de clareza, né? Em que ponto da jornada eu estou? E a esse ponto da jornada existem fatores que vão muito além de empreender, especialmente de empreender no digital. Por que muito além? Porque é necessário, sabe, Maria, algo que eu recebo muito, essa balança desequilibrada entre vida pessoal e negócios. Então, muitas vezes se age como se fossem dois mundos diferentes e eles não se encontram. Então, essa vida pessoal, onde eu existo, onde eu sou, onde eu tenho família, onde eu tenho projetos e desejos, está aqui, na minha mentalidade de pontos de clareza. E com isso, como é que eu caminho na direção dos meus empreendimentos para que eles me gerem resultados de valor com o mínimo de desestrutura, desequilíbrio nessa balança. E qual o ponto do meio? Qual o fiel da balança? Ponto chamado clareza. Quando eu tenho clareza, por que eu decidi empreender no digital? Então, você trouxe aí algo, né, muitas vezes você acha que é muito fácil, né? Eu lembro quando começamos, acho que você tem essa imagem, Mário, nós começamos lá atrás esse universo digital e a imagem que se via nas páginas de vendas, etc. e tal, era muito comum, um mar lindíssimo ali na frente, alguém que dobrou as mangas da camisa, subiu a barrinha da calça, sentado numa cadeira de praia diante do mar com o computador nas mãos. Então, era uma linguagem simbólica muito vivencial ali de que, pô, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Isso é verdade? É. Eu, como coach, atendo de qualquer lugar do mundo, que eu atendo 100% digital. E outros profissionais também. Mas não queira dizer que eu possa estar fazendo isso em qualquer lugar, qualquer hora de uma praia, de qualquer lugar. Eu posso também desfrutar desses recursos. Ou Mas seja, não é é entre trabalho, mim. né? Ou seja, é Ou seja, trabalho. É é, trabalho e o mesmo, né? trabalho aí o trabalho exige o quê? Primeiro ponto, eu ter claro. Aí eu volto a repetir aqui que ponto eu estou da jornada e para onde eu quero ir. Então, quando você é acompanhado com uma metodologia aqui, uma metodologia testada e validada, como é o coach levado a sério, eu tenho aqui exatamente um encurtamento de caminhos. Então, aí é onde entra a mentalidade, sabe, Mário? Aí é onde É, entra a mentalidade. eu gosto da sua fala, uma vez que
eu estava com outras pessoas sendo coachado, né, por você. Nós estávamos com outras pessoas e você falava de um jeito que eu achei muito interessante. Você falou assim: olha, eu lido com o coach, né? Eu sou coach desde a época que nem mal não se falava do coach. Achei um Então, barato pouco isso, se né? conhece. Eu achei um barato isso, porque assim, imagine que em outros lugares, em outros países, né, até nos Estados Unidos mesmo, é uma necessidade a pessoa ter um coach, alguém para guiar. Né? O coach é alguém que lidera e que liga, que pega a pessoa pela mão, que leva do ponto A ao ponto B. Mas também, de tanto se falar, e muitas vezes pessoas que fazem workshops, às vezes de um dia ou de algumas horas, e saem dali de se dizendo coaches, né? Então também acabou se banalizando há um tempo atrás o que não era um profissional habilitado e o que é um profissional habilitado, certificado, né? E que consegue fazer essa pessoa ligar dois pontos e principalmente, né, além do coach, a pessoa que consegue dar de fato uma consultoria porque ela tem a experiência necessária, ela já passou na vida dela algumas experiências e aí eu acho interessantíssimo, né, que a gente aqui não tem mais 20 ou 30 anos, mas apesar disso a gente também utiliza o meio digital. Olha ali, você está em Brasília e eu aqui em Valinhos, né, São Paulo. Enfim, nós estamos. Olha como a tecnologia possibilita isso, agora de uma necessidade que eu tenho de fazer esse programa e de ter uma convidada para explicar o que você está explicando, né? Agora imagina que coisa, né? Quando o digital não é antagônico à idade e o digital também não é sinônimo de facilidade. Agora, melhor ainda do que a gente ter um coach é a gente ter realmente uma pessoa que possa passar uma experiência, como você tem experiência, e além de coachar, você consegue mentorar a pessoa. Por quê? Porque o coach leva do ponto A ao ponto B. Mas vamos supor que entre o ponto A e o ponto B existam alguns obstáculos. E se essa pessoa que está coachando e mentorando nunca passou por nenhum obstáculo, por exemplo, se ela for um jovem, muito jovem, antes dos 20 anos, talvez, e só talvez, e eu acho aqui bem provável que um jovem de 20 anos não tenha passado por situações em que um empreendedor precisa para ter uma clareza, como a gente está falando de clareza de uma forma genérica, talvez num projeto específico. Então, quando você tem uma experiência e sabe coachar essa pessoa, eu acho que isso está muito mais próximo de um mentoring e que realmente talvez você não tenha passado pela encruzilhada específica que essa pessoa está passando, mas você passou por outras com a sua experiência, com outros empresários. Então você consegue levar essa pessoa do ponto A ao ponto B, inclusive cruzando esses obstáculos. O que eu acho mais fantástico ainda, que realmente foi o que mais me impressionou e o que mais me ligou ao trabalho aí contigo também, né? Então, eu queria saber isso daí é um testemunho meu para você, tá? Então, assim, que eu Obrigada. realmente o que me afinizou muito com você, além da gente cultivar aí em comum questões de mentalidade, da parte física, metafísica, que a gente já conversou sobre isso, né? E que eu trabalho tanto no consultório também, mentoro profissionais, as profissionais ligados a mim, enfim. E eu queria saber, Beta, se isso já começou logo desde de muito antes, se você já sabia que você queria fazer isso, ou se foi acontecendo com o tempo, né? Se você puder também falar para a gente se você, na sua primeira formação, imaginava que você iria estar fazendo o que você faz ou não. Isso. Muito obrigada, Mário, pelo seu relato, por sua confiança, né, por traduzir aquela caminhada que nós tivemos juntos aqui e continuamos aqui a nos desenvolvermos. Então, na minha caminhada, começando aqui dessa última pergunta, na minha caminhada, eu fui professora durante longos anos da minha vida. E eu falo que eu sou regulada pelo MEC, né? Tudo precisa ter certificações, né? Quem é, né? Você é PhD, é professor também, eu sei disso. A gente tem esse modelo é, é,
estruturado assim. Então, eu não conhecia o coach há muitos anos atrás, não conhecia, pouco se ouvia falar. Eu recebi um convite para ir a um encontro de desenvolvimento humano. Quando este profissional que estava ministrando esse encontro subiu no palco e falou que era o coach e a transformação que podia gerar na vida das pessoas, eu falei, esse negócio é bom, esse negócio de coach. Isso me encontrou. Então, como foi que eu fiz? Eu comecei a estudar, me capacitar, me especializar. E aí eu já abro esse parêntese sobre dois pontos que você trouxe. Um é o ponto da maturidade, porque trabalhar com pessoas em qualquer área, como é a tua área, né, Mário, que eu conheço bem, o quanto tu faz transformações, não apenas observando ali uma dor local, mas o que gera aquela dor, e a gente chega ali na questão de mentalidade e tantos outros fatores. Então, não importa em que caminho você esteja, qual a sua formação básica, a área que você atua. Tem um ponto comum aqui quando nós trabalhamos com pessoas, a gente trabalha com vida. Então, quando chega um empreendedor aqui e ele traz para mim quem ele é, em que ponto ele está da jornada, por que ele não está crescendo, porque ele está crescendo muito. Não importa que ponto ele esteja. Tem um ponto número um, que é você saber ouvir. E essa escuta ativa, ela vem de muito preparo. Então, esse parênteses que eu quero abrir com os pontos de crescimento, de formações, de maturidade que tem que ter, porque ali diante de mim, né, parafraseando a Jung, tem uma outra alma humana. E uma alma humana que precisa que eu tenha a dignidade de dizer: eu entendo sobre você, ou eu não sei o que você está me falando. Porque esse é tão importante entendê-lo como dizer que não estou entendendo, porque é sobre ele. Então, às vezes, eu não estar entendendo, eu vou fazer um link com a linguagem do digital. Às vezes, ele não está tendo resultados porque a audiência dele não entende o que ele está tentando traduzir. Tá? Então, mas aí já é um parênteses muito amplo, mas eu espero que tenha conseguido linkar aí. Então, esse é sobre a questão de você ser coach, ou qualquer outra profissão, tem que ter muito conhecimento, muito estudo. Quando eu trago esse número, né, por volta de 500 empreendedores que caminharam, passaram aqui comigo de alguma forma, esse número ele tem um valor fundamental para mim. Por quê? Porque ele me leva àquilo que você acabou de falar, a conhecer os mais diversos segmentos. Então, os mais diversos segmentos em que conta a jornada, às vezes é uma pessoa que é um empreendedor que tem um tipo de negócios muito diferente, como tem um armarinho, eu sempre gosto muito desse caso, de um armarinho que vende linhas, agulhas, né, bordados, físico durante toda a vida, aquilo vem de família, etc. E tal, e ele resolve entrar no digital e às vezes quem vai ser expert digital é a mãe daquela pessoa que já tem ali 70 anos de idade, mas que tem muito saber para levar para o mundo. Então, você observa isso. Como eu tenho passado aqui empreendedores que têm negócios digitais com faturamentos altíssimos, com uma linguagem toda no digital. Então, esse caminhar vai modelando os nossos saberes, a nossa expertise, onde a gente pode contribuir, onde a gente não pode contribuir. E um ponto fundamental é que o profissional do desenvolvimento humano, com a metodologia coaching, precisa ter muita clareza de que ponto ele está na jornada, que lugar ele está na profissão. Tá? Então, tem pontos que não são para eles. Eu tenho parcerias, por exemplo, com muitos psicólogos, com psiquiatras. Eu tenho parcerias com psiquiatras que falam assim, especializados em alguns aspectos de mentais, inclusive, diz essa questão não é para aqui, essa questão sua é para um coach. Olha que coisa mais linda. Então, é um profissional que sabe a contribuição que pode receber de um outro profissional e eu, do lado de cá, enquanto coach, sei o que devo fazer. Jamais entrar
em alguns estudos da mentalidade neurológica ou qualquer coisa nesse sentido, absolutamente. O nosso caminho aqui é ação, é comportamental, é como conduzir de agora para diante. Então, essa clareza que o profissional tem, que você tem, que eu tenho, tantos outros profissionais lindamente, ricamente têm, faz com que o trabalho do coach deixe de ser isso, né? Essa palavra que a gente tem usado, você usou um pouco, não, um pouco assim, né? Qualquer pessoa pode ser coach. Sim, qualquer pessoa pode ser coach, desde que ele saiba ser, ele se prepare ser, ele não finde deixando de ser. Muitas vezes eu vejo a pessoa ter certificado, ser habilitado, mas muitas vezes não estar capacitado a fazer, a exercer, né? Então ela também precisa falar: olha, eu fiz um coaching para mim, né? Um curso de coaching para mim, mas eu não me sinto confortável, eu não me sinto capacitado a aplicar isso para alguém, né? E essa sinceridade precisa existir. E muitas vezes fala: olha, isso desabrochou um novo mundo para mim e já serviu para isso, né? Muitas vezes ter essa clareza também, né? De saber Exato. até onde permear os limites disso. Mas é interessante, porque como eu também mentoro profissionais nas multiespecialidades, o que eu chamo, né? E não quer dizer que ele cuide de todas as especialidades, mas quer dizer que ele possa sim iniciar um tipo de tratamento, por exemplo, né? A gente trabalha com pessoas, eu recebo pessoas na clínica todos os dias que têm dores em partes diferentes do corpo e que isso pode ter correlação direta de, por exemplo, de uma mastigação incorreta, de um movimento no crânio, né, que nós temos de 16 a 18 movimentos no crânio que o neurologista desconhece, o ortopedista também. Então, que muitas vezes depois que essa pessoa já passou pelo ortopedista, eu posso mandar essa pessoa para um dentista ou para um cirurgião plástico, mas não para qualquer profissional que entenda dessa complexidade. Então, não para interferir na área do outro, mas ao contrário, justamente para fazer com que o dentista trabalhe melhor e você, enquanto osteopata, fisioterapeuta, biomédico, enfim, faça melhor o seu trabalho, né? Então, é importante essa interdisciplinariedade para que cada um faça melhor o seu trabalho, né? E você está bem colocando aí que Exatamente. bons parceiros também são os psicólogos e psiquiatras que conseguem entender a dimensão e a abrangência do que pode ser a necessidade de um coaching junto, até para que se a pessoa desenvolve a área profissional dela, que estava ali junto com, fazendo um nublado, uma sombra sobre a parte pessoal, a vida pessoal desse indivíduo, muitas vezes ao clarear isso e fazer com que ele fique melhor na vida profissional, até o próprio psiquiatra, o próprio psicólogo conseguem trabalhar melhor a parte pessoal para estruturar esse indivíduo para ter mais resultado no profissional. Faz sentido isso? Total sentido, sabe, Mário? Total sentido, né? Você sabe que quando nós começamos, né, o nosso trabalho ali, quando você estava ali caminhando comigo mais exclusivamente com o meu coach, era o que é que nos leva a entender isso? Perguntas. Né? Então, perguntar, eu tenho que entender exatamente sobre essa área de osteopatia, essa área tão fantástica que o Mário atua, mas eu preciso entender o conceito dele, a busca dele, o caminhar dele, tanto profissional como pessoal. E para isso eu preciso entender um pouco do método dele. Então, qual o ponto número um que nós necessitamos ter? É uma escuta ativa, tá? O que é isso? Essa escuta ativa vale para os dois lados. Então, no momento em que chega um profissional, um empresário, um empreendedor, né, falando que são as pessoas que eu mais atendo, aqui diante de mim, quando ele se expressa, e você vai compreender bem isso, que eu conheço como você se aprofunda ali no comportamento de mentalidade e comportamento humano, quando ele se expressa, né, no momento que ele está vivendo, ele buscar. Por isso nós chamamos a primeira sessão a sessão de clareza, de alinhamento, de entendimento. No momento em que ele fala, ele também se escuta.
E ao ouvir, ele também elabora os seus pontos. E do lado de cá, com metodologia, além de uma escuta, vários pontos são os sinais, as pistas que você pode levar para ele, validando. É isso que você está trazendo? É dessa forma? Essa é a tua busca? Então, muitas vezes, sabe, Mário, a gente trazendo para esse universo aqui do digital, que é minha expertise, né, com coach especializado em empreendedores digitais, você que está no universo digital, mentorando pessoas, atendendo de muitos anos, né, já atendia nas suas consultas online, qual o ponto comum que nós necessitamos ter? Conduzir a um ponto de clareza numa determinada situação, né? Porque não conseguimos resolver tudo. Então, quando você começa a ter clareza, você começa a ter o quê? Uma ordem mental. É E qual o verdade, próximo passo que você vai ter quando você tem clareza? Né? É você dar foco naquele ponto que você mesmo identificou que é o seu ponto principal para aquele momento. Então, aí onde entra uma condução, tá? E o que é é que verdade. eu trago, né? Que você faz muito isso, né, Mário, também. Muitas Sim, vezes a recomendação é dizer quanto tempo, em 24 horas, que é o tempo comum a todos os seres humanos do planeta, quanto tempo você tira para você nessas 24 horas? Ah, eu faço exercício físico e tal coisa, mas seu, momento seu. Que tal tirar 5 minutos do seu dia para você silenciar a sua mente? Só isso. é, é verdade. É verdade, Então, é fundamental, né? Ó, beta, fundamental. E às vezes as pessoas não, quase sempre as pessoas não fazem, né? Geralmente é sempre aquela energia, né? A gente fala tem o mais e o menos, o positivo e o negativo. O positivo é o fazer, 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 fazer. E o negativo é muitas vezes a pessoa não é um negativo no sentido de ruim, né? É o oposto. O oposto é você parar, silenciar. E muitas vezes nem numas férias, tem gente que não faz isso nem nas férias. Então, eu quero falar com o pessoal que está assistindo a gente aqui. Você que não faz isso, né? Nem nas férias, você que não silencia, você já se percebeu assim? Já se percebeu que em algum momento da vida você precisa, algum momento do dia, você precisaria tirar para estar com você, ou para contemplar, ou estar com o seu animal de estimação, ou para você realmente esquecer, né, deixar de pensar sobre ou sobre a rede social ou sobre aquele projeto que você está fazendo, porque senão aquilo fica na sua cabeça, te contamina, tem gente que nem dorme com isso, tá. Então, tá gostando do papo? Agora eu vou perguntar os casos principais da Beta, vou ver se ela tem também uma pergunta para mim, né, eu deixo sempre o convidado fazer uma pergunta para mim, se ela tiver ela vai fazer. Então, você que está escutando a gente, clique no nosso canal aqui, se inscreva no nosso canal, dê um like para a gente, compartilhe para pessoas que estão no digital e que precisam ouvir esse papo, tá bom? E a Beta também já daqui a pouquinho já vai dar as redes sociais dela, né? Para quem quiser também bater um papo sobre clareza mental e de repente até fazer um trabalho com ela que eu super recomendo, tá? Beta, então conta para a gente aqui alguns casos. Você tem alguns casos inusitados que a pessoa começou assim e aí não tinha clareza do que queria, do de onde ia fazer, qual era o próximo passo, e logo depois, sei lá, ou surgiu, a pessoa mudou, mudou o foco, mudou, ou então alguma coisa que você queira compartilhar aqui com a gente, algum caso interessante? eu tenho vários, Mário, mas tem um agora que me vem na mente, Sim, na cabeça, e é mais ou menos recente. Eu atendo empreendedores de high ticket, né, como a gente usa essa linguagem no digital, sim. e esse empreendedor chegou para mim porque o produto dele é muito bom, ele é muito competente, ele entrega muito e ele sabe vender muito. Ele veio logo após o lançamento, e no lançamento do qual ele tinha faturado R$ 1 milhão. Para mim, 1 milhão é algo assim, ainda muito grande, assim, né? Eu vejo que para ele também era, e não tinha Claro. sido o primeiro, o primeiro resultado dele. E aí, onde a gente viu.
claramente levei ele nessa condução onde estava essa desarmonia, porque no dia seguinte a esses resultados incríveis, ele sequer comemorou, Olha, porque ele sequer comemorou, porque quando ele olhou para todos os investimentos, todo o trabalho, toda a condução que ele tinha levado a isso, ele precisou correr a um banco para solicitar um empréstimo. nossa senhora. Então, eu estou te falando isso com todo respeito, claro, jamais sairia que é isso, mas isso foi um caso que nos chamou muito a atenção. E aí nós seguimos trabalhando nesses pilares, né? Da escuta, no pilar da clareza, do foco e da ação constante, né? Ele seguiu ali comigo por acho que uns 2 anos, por volta disso, nessa questão de alinhamento, exatamente de quê? A vida pessoal, tanto que me visto, que é onde eu estou, para onde eu quero ir, e o que significa esse meu modelo de negócios que não se traduz unicamente no faturamento, mas nesse equilíbrio de balança. Então, esse é um caso que me chamou muita atenção e, né, o resultado hoje é uma outra realidade que ele vive, Olha graças que a Deus. coisa, olha que Esse coisa, né? alinhamento. Talvez se essa pessoa não tivesse alcançado esse milhão, ele não iria perceber, vai até rimar, né? Se ele não tivesse alcançado o seu milhão, não teria percebido sua exaustão, né? Então, de repente, Exatamente. o quão rápido foi para ele perceber que ele talvez estivesse num processo de queima, não só queima de financeira, né? Mas uma queima de intelecto, por isso que se chama, né, a síndrome de burnout, né? Pode acontecer quando a pessoa se Isso. queima internamente, né, com muito esforço, com muita estafa profissional, e a gente sempre fala do sonhado tão milhão, né? E muitas vezes a pessoa gastou mais de, sei lá, de 50% a 80% disso para conquistar. Da saúde não dá para você recuperar. Até em finanças você consegue recuperar 80% disso, que pode ser fácil ou difícil, eu não sei, dependendo da área. Mas a saúde, para recobrar a saúde, recuperar a saúde em 70%, 80%, né? O quanto mais de energia poderia custar, né? Por isso que é importante a gente silenciar e também aprender a enxergar ciclos, né? O se reinventar, o parar para realmente analisar novamente, olhar mais, né? Como a águia faz, né? A águia faz muito isso. Ela dá um zoom out, ela olha de cima, né? E daqui a pouquinho ela vai buscar a sua caça, né? Ela faz um zoom in e ela mergulha para pegar a sua caça. Então eu acho importantíssimo a gente ter a visão periférica e ter a visão focada, periférica e focada, e de vez em quando relaxar, né, realmente para a clareza vir, porque só, né, a medicina chinesa já diz isso, né? Só yin ou só yang, né? Só o excesso, só o positivo ou só o negativo, não nesse sentido pejorativo, positivo e negativo, né? Mas nisso que nós estávamos conversando, o positivo quando a pessoa faz o fazer, e o negativo quando ela silencia, quando ela só silencia, que não necessariamente é negativo. Muitas vezes, quando a gente silencia, eu falo isso até nas terapias metafísicas, né, que eu sou tão buscado para a parte física quanto para a parte de bloqueios emocionais. A pessoa, isso é até uma frase, né, foi atribuída a Einstein, não sei se é de Einstein, mas a frase diz o seguinte: penso, penso, penso e nada me acontece. Eis que mergulho num profundo silêncio e surge a resposta, né? Então acontece isso, e isso é até comprovado aí. Eu não lembro se foi Einstein, mas algumas pessoas atribuem a ele. Depois a gente precisa buscar a fonte disso. Mas o que importa é o Isso. exercício, né? Não quem inventou a roda, né? O importante é que ela anda, né? Que ela funciona no carro. Então, você E percebe no exemplo desse, desculpa, Mário, mas no exemplo desse real e concreto, o que é que nós temos? A necessidade, ponto número um, de se escutar. Né? Outro ponto foi que você trouxe. Muitas vezes a gente pensa que só ingressar no digital é uma fórmula mágica, etc. E tal. Não, tem uma série de coisas por detrás disso. Então, no momento em que um profissional como esse se encoraja de
olhar para ele, né? Olha a questão da nossa mentalidade, dizer o que está acontecendo. Então, esse é um exemplo. E outro que eu gosto de compartilhar, não é exemplo, mas é algo que eu sigo, eu vi de um dos meus coaches muito queridos, um empresário muito incrível ali da indústria farmacêutica, desse movimento da farma aí. E uma vez ele, numa sessão ali de acompanhamento comigo, eu falei, tem, né? Pô, vale a pena você estar aqui comigo ao longo desse tempo? O que que te faz estar aqui? Ele disse, porque caminhar sozinho é muito chato. Então, essa de estarmos acompanhados, de ter esse direcionamento, essa escutativa, clareza, foco, ação, com acompanhamento onde você se identifique, onde você possa simplesmente ser tudo o que você está vivendo naquele momento. Então, eu gosto muito disso. Então, ser coach é acompanhar uma pessoa, é não caminhar sozinho, que E caminhar você sozinho é faz isso chato. muito bem, e você faz muito bem. Caminhar com você é maravilhoso, é uma delícia, né? Eu recomendo muito. Dá suas redes sociais para a gente, por favor, e a gente já vai fazer uma dinâmica aqui, porque a gente já está quase indo para o final do nosso programa. Olha, não sei o que acontece, mas já passaram 40 e poucos minutos aí, né? Tá bom? Então Voou, me né? fala suas redes sociais, Beta. Então, eu só tenho uma rede social. Isso. Apesar de ser empreendedora digital, eu foco ali no Instagram, é arroba Beta Pinheiro Oficial. Tá? Então, eu estou inteiramente à disposição de todos aqui que nos acompanham. Tiver qualquer necessidade, qualquer pergunta, me chama ali que eu vou dar o máximo de atenção, porque eu gosto de gente, eu E gosto de ela, acompanhar a e ela caminhada tem das uma agenda pessoas. lotada, hein? Ela tem uma agenda lotada, eu sei. É isso aí. Isso. Arroba Beta Pinheiro, então, hein? Se liga nisso, tá? Oficial, Olha, arroba Beta Pinheiro Oficial. arroba Beta Pinheiro Oficial. É isso aí, arroba Beta Pinheiro Oficial. Oficial. Mas ela é inconfundível, você não vai ter outra, né? Ô, Beta, tem alguma pergunta para mim ou não? Por que valeu a pena esse nosso papo hoje? O nosso papo vale a pena porque quando a gente se identifica com alguém, você sabe que não dá para explicar a afinidade, ela só acontece. Já tentei explicar afinidade por pessoas que não são da minha família e parecem irmãos de sangue, parecem primos, e porque a afinidade ela é espiritual, né? Por mais que as pessoas achem que espiritualidade é a mesma coisa que religião, não é, e as pessoas que escutam a gente vão ter que desfazer essa confusão na cabeça. Eu sempre falo isso, porque o que é espiritual é aquilo que conecta você com o outro, né? E geralmente é o que falta no digital quando a pessoa não está tendo sucesso. Muitas vezes a audiência dela não é nem só entendendo teoricamente, não está conseguindo se conectar, né? E muitas vezes, eu falo isso por mim, às vezes a gente tem pudor de falar algumas coisas, só que são coisas que muitas vezes a gente sabe que vão chocar, que vão pegar por dentro de quem está ouvindo a gente, vão realmente conectar e a gente não sabe qual efeito vai fazer. Então a gente tem certos receios também. E muitas vezes isso acaba limitando a pessoa de seguir, de realmente continuar fazendo, né, seguindo essa pessoa, porque existem receios de muitas vezes você passar um conteúdo que conecta, mas que gera algumas lebres, né? Justamente por causa disso. Porque muitas vezes a pessoa, ao entender que aquele momento de vida dela está chamando atenção para algo mais profundo, algumas pessoas se assustam, né? Então, justamente, só vale a pena por causa dessa conexão, do que você falou aí do Jung, né? De olhar de uma alma humana para outra alma humana. E quando eu falo com você, a gente percebe que você está por inteira nos papos, né? Aqui pode ter ficado genérico para quem não te conhece, mas quando a pessoa faz um projeto com você e ela olha cara a cara, eu nunca olhei para você cara a cara, foi sempre tela a tela, mas dá para entender que você está ali com a gente, então por isso que vale a pena. Valeu? Valeu? Obrigada, Mário. Agora, Muito, muito. agora vamos fazer um exercício aqui. Um dos meus apelidos aí é Vamos. Doutor Estranho. Depois vocês assistam aí, quem não assistiu, o Sabacast com o Júlio Malosco, que ele explica porque que o meu apelido é Doutor Estranho, tá? Então, vamos aqui, eu tenho uma caixa aqui com alguns, eu vou numerar. Escolha de 1 a 7 um número para eu tirar aqui. 1 a 7. 3,
3. Um, dois, três. Três. Aqui nós temos, ó, uma peça do xadrez, que é o rei. Então, o que que te Sim. remete? O xadrez é um jogo estratégico, né? E o rei, quando ele é derrubado, acabou o jogo, né? O checkmate. A que te remete aí essa peça ou o checkmate? Você vem alguma coisa em mente? Não? Venho. O que vem em mente, eu acho que o que vem em mente é todo esse nosso papo, sabe? O empreendedor é o rei. Eu acho que ele saiu ali mostrando que ele é quem conduz, quem comanda, e essa queda dele pode ser uma queda que ele consiga se erguer, pode ser uma queda que ele desmanche todo aquele império dele, tanto de vida como de negócios. Então, é o que vem na minha cabeça, Mário. Não sei se Perfeito, contribui. legal, legal, ótimo. Tem algum momento em que a Beta usou o rei ou até mesmo deu um checkmate em algum projeto? Teve algum momento assim que você lembra? Mário, es- teve e está tendo, sabe? Está tendo. Eu estou no momento onde o rei se apresenta na minha vida exatamente não para o checkmate, mas para fazer uma nova manobra Olha, que ali, legal. sabe? Uma nova de direção ali na vida profissional, especialmente. Interessantíssimo. Beta, eu quero te agradecer muito, eu quero te convidar já para você fazer uma mensagem final para quem está escutando a gente. Geralmente aquela mensagem final onde essa pessoa possa também ter a clareza e possa amanhã, vendo a Beth Pinheiro, ou encontrando ela online ou presencialmente, falar assim, nossa, Beta, você estava lá no Sabacast e quando você deu aquela última mensagem final, olha, eu me identifiquei, aquilo mexeu comigo e eu fiz aquilo que você falou e deu super certo para mim, né? Você tem uma mensagem assim para passar para essas pessoas? Afinal de contas, às vezes a gente posta nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e muitas vezes não vai para todas as pessoas. Então, se a gente tiver uma possibilidade de um canal mais amplo, né, qual seria a mensagem aí única da Beta? A mensagem que eu tenho, Mário, é uma mensagem muito vivencial mesmo, que é o seguinte: seja tudo o que você veio para ser, mas seja acompanhado, direcionado para que a sua caminhada, a sua vida aconteça com mais leveza, com mais estrutura, com mais foco e realização. Uma realização a partir da tua essência, a partir de saber quem você é, quais são os teus valores, o que te guia, o que te harmoniza entre as tuas buscas, a tua caminhada, os diversos caminhos, permeando pelo profissional. Então, se você quer ser, simplesmente seja. Ou seja, é aquele ditado, mandurinha só não faz verão, né? É isso aí. Minha Beta, só não faz verão. um grande abraço para você, muito obrigado. E olha, estou falando para vocês, né? As pílulas de sabedoria são os meus convidados que trazem, né? Tá bom? Então fique com mais esse Sabacast, com mais essa pílula. Um grande beijo no seu coração e até o próximo Sabacast. Tchau! Beijo!